Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ter a nossa aula sobre economia circular e objetivos do desenvolvimento sustentável. É uma aula que eu acho muito relevante, né? Onde a gente vai integrar aí esses dois temas, esses dois conceitos tão importantes. Objetivos do desenvolvimento sustentável, os famosos ODS. Esses objetivos eles foram traçados em 2015, quando líderes mundiais se reuniram, né, numa grande conferência, para então estabelecer as metas para o planeta, para a gente caminhar no mesmo sentido, na mesma direção, olhando como que a gente faria a preservação do planeta, quais são os principais objetivos para a gente avançar juntos nas pautas ambientais e sociais. A partir desse pensamento, dessa reunião, então foram propostos esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem aí como macroações erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. E hoje a gente vai falar aqui sobre dois deles que afetam especialmente aí o nosso tema, a economia circular, a reciclagem, a logística reversa, que é o objetivo 8, que fala sobre trabalho decente e crescimento econômico. A gente viu nas aulas anteriores como é importante o papel dos catadores de reciclagem, de recicláveis, e de todas as pessoas, todos os atores que trabalham na indústria recicladora. Esse trabalho que é feito pelos catadores, pelas associações, cooperativas, ele precisa ser feito em condições que sejam seguras, em condições de trabalho que sejam aptas, que sejam dignas, né? Que todo esse trabalho ele seja valorizado e que seja um trabalho remunerado, que possa trazer crescimento econômico para a população. O objetivo 8 dos ODS, ele fala exatamente isso, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno produtivo e trabalho decente para todos. E aí ele traz, né, a ideia da erradicação da pobreza através desse trabalho decente. Então, a reciclagem, a partir do momento que ela gera renda para as famílias dos catadores, ela promove esse ODS. Né? A reciclagem ele é, então, um indutor do ODS 11, contribuindo para a Agenda 2030 da ONU. E o que vem dizer esse ODS, de trabalho decente e crescimento econômico? Quais são as metas? Eu destaquei aqui algumas delas, que estão relacionadas à erradicação da pobreza. A meta 8.3, ela fala que esse ODS ele vai ser realmente implantado através da promoção de políticas públicas orientada para o desenvolvimento das atividades produtivas, para a geração dos empregos decentes, do empreendedorismo, da criatividade, da inovação, além de incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas. E aí entram também as cooperativas. A meta 8.5, ela fala sobre o alcance do emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, incluindo aí também os jovens, pessoas com deficiência, para que tenham remuneração igual e trabalho de igual valor até 2030. Está bem pertinho, né? A gente já está em 2025 e a realidade, infelizmente, é que muitas pessoas ainda não estão inseridas nesse mercado. Né? Infelizmente, a remuneração entre homens e mulheres ela ainda não atingiu esse nível de igualdade. Então, a gente tem muito trabalho a fazer aí em apenas 5 anos. Reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, sem educação, sem formação. Erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna, com o tráfico de pessoas e com o trabalho infantil. A escravidão moderna, como a gente já falou nas aulas anteriores, né, hoje ela existe através, por exemplo, da indústria da moda, que emprega aí
pessoas trabalhando horas e horas e horas sem descanso, sem ter um descanso semanal, né? Ou a gente não precisa nem ir longe, né? Quando a gente pensa na indústria têxtil, a gente pensa logo na China, né? Nesses casos mais emblemáticos, mas aqui mesmo no Brasil, a gente teve casos recentes de empresas que obrigavam os funcionários a trabalhar todos os dias, sem nenhum descanso semanal, em condições degradantes. Então, é exatamente isso que o ODS 8 vem combater. E isso tem tudo a ver com a reciclagem, uma vez que os catadores eles estão ali fazendo a reciclagem, a triagem do resíduo, né? Estão trabalhando ali com um material que muitas vezes oferece risco para a saúde, oferece vetores, pragas, né? Tá um material às vezes contaminado. Então, promover esse trabalho decente para os catadores é muito importante. Aí é onde a gente integra, então, o ODS 8 com a reciclagem. E o ODS principal, quando a gente pensa em economia circular, é o ODS 12, que fala da produção e do consumo sustentável. Esse ODS ele visa implementar o plano decenal, né, o plano de 10 anos, dos programas de produção e consumo sustentáveis em todos os países, seja os países desenvolvidos, né, que vão ter a liderança nesse contexto, que vão orientar, passar as informações para os países em desenvolvimento, que estão ainda desenvolvendo as suas capacidades nesse setor de produção e consumo sustentável. A meta é até 2030 a gente alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, substituindo substancialmente a geração de resíduos, os materiais de pouco valor, né, trazer aí materiais duráveis para a cadeia, fazer com que os materiais eles retornem ao ciclo produtivo, fazer com que a população participe cada vez mais da separação dos resíduos em recicláveis e orgânicos, disponibilizando esse resíduo para coleta seletiva, fazendo com que o consumidor tenha cada vez mais consciência aí do seu poder na hora que ele vai consumir um produto, né? Seja na escolha daquela embalagem que tem maior índice de reciclagem. A gente viu aí no caso das bebidas, por exemplo, a lata de alumínio trazendo índice de 100% de reciclagem, que significa que todas as latinhas que foram consumidas foram recicladas naquele ano. Então, essa escolha que a gente pode fazer quando a gente está no mercado, né? Escolher uma embalagem de vidro ou escolher uma embalagem de lata, que eu sei que vai ser reciclada e que vai trazer renda para os catadores. Então, é isso que o ODS 8, na prática, procura trazer para o nosso dia a dia. E aí, quando a gente vai falar nesse ODS, a gente tem que sempre lembrar da ordem de prioridade do tratamento dos resíduos. Essa ordem de prioridade ela foi estabelecida no mundo todo e, dentro da legislação nacional, ela é trazida na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A ordem de prioridade ela fala então sobre a não geração de resíduos. Temos sempre que pensar em evitar gerar um novo resíduo. Então, você vai numa loja, vai comprar alguma coisa, dispensa aquela sacolinha se ela não é necessária, né? Se você pode comprar e colocar dentro da sua bolsa. Resíduos de alimentos, né? Os alimentos eles podem ser muito melhor aproveitados do que a gente vê hoje. Evitar desperdício, né? Reduzir aí a quantidade de resíduo que a gente coloca quando esse resíduo ele teve que ser gerado, que a gente possa optar pelas soluções que reduzem a quantidade de resíduo colocado no mundo. Pensar sempre na reutilização. Aí aqui entra muito os eletroeletrônicos, né? A gente tem aí vários meios de reparar o eletroeletrônico, levar uma televisão no concerto, levar aquele liquidificador que já deu ali um probleminha, mas que tem todo o maquinário que pode ser reaproveitado. Celulares, né? Hoje a gente compra um celular, deu defeito, já pensa em comprar outro. Mas já pensou em toda a matéria-prima que está ali dentro? Tem cobre, tem metais valiosos, tem vidro, tem plástico. Então, tudo isso faz parte da economia circular. Quando a gente pensa em reutilizar, em reparar,
em costurar uma roupa, por exemplo, né, em vez de comprar uma nova, leva na costureira, faz um conserto, vê se um vizinho não quer, vê se uma amiga não quer. Isso daí também é reutilização. Para depois a gente pensar na reciclagem. Então, o resíduo que não deixou de ser gerado, que não foi reduzido, que não foi reutilizado, ele vai passar então por esse processo de reciclagem, para depois chegar no tratamento e, por último, a gente descartar ali uma parcela menor dos resíduos em forma de rejeito. Só aqueles que realmente não tiveram nenhum aproveitamento vão parar nos aterros sanitários. E tratando dessa ordem de prioridade, a gente gera menos impacto no meio ambiente, gera mais empregos para a comunidade local, uma vez que a gente vai ter aí pessoas trabalhando na coleta seletiva, na triagem de materiais, na reutilização, né? Muitas cooperativas de reparo de eletroeletrônicos devem ser criadas, por exemplo. São empregos verdes necessários para a nossa sociedade hoje. E a gente vai ter também uma diminuição no custo da gestão municipal de resíduos, né? Se esse volume ele for reduzido. Naturalmente, o município vai ter aí uma demanda menor na gestão desses resíduos. E aí, já passando agora para a economia circular, eu achei importante trazer aqui, né? A gente já falou sobre o conceito da economia circular, que é manter os produtos em uso pelo maior tempo possível, né? Evitar que essa matéria-prima que foi extraída da natureza ela seja descartada, né? A ideia é que ela possa ser reintroduzida, possa ser reutilizada. E aí tem 3 princípios que vão nortear esse pensamento da economia circular. O primeiro deles, eliminar resíduos e poluição desde o princípio, da produção de algum produto, né, da elaboração de um produto, esse conceito já deve estar inserido. Segundo princípio, manter produtos em uso e manter materiais e produtos em uso por mais tempo. E o terceiro, regenerar sistemas naturais. Vamos falar sobre cada um deles. Eliminar resíduos e poluição, a gente pensa muito, né? Ele está muito associado com o desenho dos produtos. O produto, quando ele vai ser pensado lá pelo designer, aquela equipe que está projetando, deve ter inserido no seu DNA, no seu sangue, esses conceitos da economia circular. Para quê? Para reduzir a quantidade de materiais, reduzir, por exemplo, toxicidade nos materiais. Materiais tóxicos, eles não podem ser reaproveitados, na verdade, eles não podem nem ser utilizados. Então, quando a gente pensa num produto de higiene, né, esse produto ele não pode trazer toxicidade para a pele, mas na verdade muitos trazem hoje, né? Então é todo esse processo de evitar impactos para o meio ambiente e para as pessoas que tem que ser pensado quando a empresa está lá, a indústria está lá construindo um produto, um novo projeto. Os resíduos eles vão se tornar, então, nutrientes, né? Significa que eles vão alimentar um novo processo em um novo produto, se tornando componente para novos mercados, para novos produtos que vão poder ser reutilizados, né? Através de uma outra utilização, uma outra destinação. E aí essa inovação ela pode ser na origem, quando você está lá no estado de design, né, quando o fabricante está pensando ali no seu produto, na sua marca, ou pode ser no fim da cadeia, né? Quando aquele produto foi utilizado, como que eu vou trazer ele de volta para o ciclo? E o que isso tem a ver no turismo? Eu penso logo na rede hoteleira, né? Quando a gente chega num hotel, a gente tem, muitas das vezes, aqueles frasquinhos de condicionador, shampoo no banheiro, né? A quantidade de plástico que isso gera, pessoal, poderia muito bem ser evitado com uma intenção, né? Esse desenho intencional de novos produtos. Muitos hotéis já têm hoje um pote maior ali, um recipiente maior,
para sabonete, para condicionador, para shampoo, que faz com que todo esse plástico que seria gerado nos potinhos pequenininhos, ele deixe de ser gerado. Isso é uma inovação, né? É uma inovação simples. A gente, quando pensa em inovação, não está pensando numa coisa somente muito tecnológica. Não, a gente também tem inovações ali no dia a dia. E o brasileiro é ótimo para fazer isso, né? Outra inovação que pensei agora, uma vassoura de praia, que eu vi esses dias no Rio de Janeiro funcionando, que é tipo uma peneira onde o funcionário de um hotel, né, de algum comércio, vai lá e limpa a praia com aquela peneira, trazendo ali todos aqueles micro-resíduos, microplástico, tampinha, bituca de cigarro, né, uma vassoura que é uma peneira. É uma inovação na origem também, para eliminar a poluição. Então, tudo isso está dentro desse conceito de economia circular. O segundo princípio, manter produtos e materiais em uso pelo maior tempo possível. Aí eu trouxe o exemplo aqui dessa empresa estrangeira, a Fairphone, que é uma startup que projeta e fabrica smartphones modulares, feito a partir de celulares reciclados, trazendo foco para o reparo. Como que funciona essa empresa? Ela pega os celulares que foram descartados e produz novos celulares a partir daquelas peças, né? Fazendo reparo, trazendo um produto com qualidade para o mercado, em preços mais atrativos e reaproveitando o que originalmente seria descartado. E aí eu trouxe essa frase lá do site deles, que fala que existem mais telefones do que pessoas no mundo hoje em dia. E por trás de cada dispositivo existe uma cadeia de suprimento bem complexa. Fornecedores, comunidades, indústria trabalhando para que os materiais mais justos e práticos e mais responsáveis cheguem na mão do consumidor. Essa indústria da eletroeletrônica está mostrando que é possível fazer melhor, é possível inovar, é possível manter os materiais em uso por mais tempo, já que o mundo não pode mais suportar esse nosso estilo de extrair, usar e descartar. O decreto federal 12.082 do ano passado, 2024, ele instituiu a Estratégia Nacional de Economia Circular, trazendo aí então para o Brasil todos esses conceitos da economia circular que já estão muito mais presentes na Europa há muitos anos, no Japão, né? O pessoal lá já pensa dessa forma circular, o pensamento circular e sistêmico já está no dia a dia das pessoas. E isso foi incorporado na legislação do Brasil no ano passado. Dentro da lei, traz o conceito da economia circular, que traz o seguinte, a ideia de que é um sistema econômico de produção que mantém o fluxo circular de recursos e associa a atividade econômica à gestão circular dos recursos, por meio de adição, retenção, recuperação dos valores, se baseando no princípio da não geração dos resíduos, da circulação de produtos e materiais e da regeneração. São diretrizes da Estratégia Nacional de Economia Circular, que é conhecida como ENEC, a eliminação da poluição e a redução da geração de rejeitos e resíduos, a manutenção do valor dos materiais, a regeneração do meio ambiente, que é fazer mais do que a sustentabilidade, né? O conceito de sustentabilidade ele ficou ultrapassado, sustentar não é mais possível. Agora que a gente tem é que recuperar, né? Toda a degradação que foi feita ao longo dos anos, ela precisa de uma recuperação ativa, intencional. É isso que a gente chama de regeneração, que é reflorestar os ecossistemas, trazer aí mais benefícios para a comunidade. O turismo de base comunitária ele acaba regenerando as comunidades, né? Quando ele vai gerar inúmeros benefícios, impactos positivos, por exemplo. A redução da dependência dos recursos naturais. Isso a gente pode, por exemplo, falar aí do caso da Fairphone, né? Uma empresa que ela não depende da extração daqueles metais para serem utilizados no celular, porque ela reaproveita dos celulares que já estão em uso. Então, isso reduz a dependência, aumenta a resiliência,
aumenta a capacidade do nosso sistema. A produção e o consumo sustentável, a gente falou isso também nas últimas aulas, né? Como o consumidor ele tem, então, esse papel relevante ao fazer as suas escolhas, porque assim também ele vai estimular a indústria, né? Ele vai estimular, com o seu hábito de consumo, vai estimular como a indústria vai se portar. E o aumento do ciclo de vida de todo e qualquer material, né? Isso daí é muito importante, a gente garantir a qualidade da matéria-prima, a qualidade do que está sendo colocado nos produtos, né? As roupas, para que elas tenham maior durabilidade, sapato, para que a gente não precise ficar toda hora extraindo um recurso, obtendo aquela matéria-prima, usando, descartando, né? Não existe descartável. Esse descartável é uma invenção humana. Tanto que na natureza tudo é reaproveitado, né? A gente pode pensar numa árvore. Uma árvore, quando a folha cai, ela cai no solo e ali ela já vai produzir, né, uma matéria orgânica que vai alimentar de novo aquele solo. A gente tem que pensar como os ciclos da natureza. Está sempre ali se retroalimentando. A Estratégia Nacional de Economia Circular, ela traz também o fomento a políticas públicas de coleta e de triagem, incentivos econômicos e cadeias produtivas industriais de reciclagem e da valorização de catadores e catadoras. E por que a gente coloca aí catadoras na lei? Porque, não sei se vocês sabem, mas a grande maioria das pessoas que trabalham na reciclagem são mulheres. Mais de 70% das pessoas que trabalham na reciclagem, na economia circular e na sustentabilidade de maneira geral, são mulheres. Então, a lei deu aí esse espaço para a valorização das catadoras. Além de ter sido introduzida no Brasil a estratégia nacional, a gente teve agora, recentemente, mês passado, em maio, Plano Nacional de Economia Circular, publicado. Ele é um desdobramento da estratégia e ele vem trazer, nos eixos temáticos, quais são as diretrizes, quais são as iniciativas, o que tem que ser feito de fato. Tá? Esse plano ele foi construído a muitas mãos, muitas pessoas participaram, né? Foi um plano que teve consulta pública, recebeu informações da sociedade, sugestões, e chegou aí numa versão que agora ele vai começar a ser implementado, trazendo esse novo direcionamento para todos os setores da economia. Então, com certeza, vocês vão ouvir falar bastante no Plano Nacional de Economia Circular nos próximos anos. E aí, voltando lá, então, para os nossos ODSs. Aqui, na economia circular inclusiva, é onde a gente vê a interseção entre o ODS 8 e o ODS 12. É a união desses dois princípios, desses dois objetivos. A economia circular, que vai substituir o modelo linear de produção, e a inclusão social, que vai garantir benefícios econômicos e ambientais, nesse novo modelo, alcançando trabalhadores vulneráveis, promovendo a justiça social e ambiental. Essa economia circular inclusiva, ela propõe fechar o ciclo de uso dos recursos naturais, mantendo os materiais em uso e também promovendo a inclusão social e econômica da população que trabalha na reciclagem. Como que a gente pode caracterizar a economia circular inclusiva? Trouxe aqui algumas das características. Ela gera renda e empregos verdes, ela contribui diretamente para o desenvolvimento sustentável com a inclusão social, ela traz o reconhecimento e valorização dos catadores como agentes centrais da cadeia da reciclagem, ela traz o apoio a cooperativas e a empreendimentos sociais que atuam com resíduos, ela traz a adoção de políticas públicas e incentivos fiscais para quem trabalha nas pequenas organizações, né? Startups, cooperativas, associações, diversos modelos de negócio podem ser contemplados aí por meio da economia circular inclusiva. Ela reduz também a desigualdade,
né, por meio da integração de população de baixa renda à economia formal. Esse é o principal objetivo e o mérito da economia circular inclusiva. E esse conceito de economia circular inclusiva, ele é um conceito brasileiro. Ele foi levado pelo Brasil na reunião do G20, que foi aquela reunião que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2024, quando os principais países do mundo, né, as maiores economias do mundo, se reúnem todo ano, tem uma reunião anual para discutir quais são os objetivos, né, o que tem que ser feito para que haja aí uma convergência, para que os países possam realmente alcançar esses ODS. É uma revisão de todas as orientações, de tudo que tem que ser implantado. E aí o Brasil levou esse conceito da economia circular inclusiva, que trata do aspecto social, além do ambiental, e foi muito bem recebido. Então, foi uma grande vitória, né? Aí a foto que vocês estão vendo de uma das reuniões do grupo de G20, e a camisa ali, ó, do catador, né, fala na luta e defesa de todos os catadores. Esses conceitos então foram internacionalizados, né, levados aí a nível mundial para aumentar o impacto da reciclagem, não só para o ambiental, mas também para a geração de renda e novos empregos. Alguns indicadores da economia circular no Brasil e dessa economia inclusiva, que vai olhar para a população de baixa renda. Mais de 800 mil catadores atuam no Brasil, então cerca de 1 milhão, né? A gente sabe disso, esse dado atualizado. A maioria dos catadores ainda não está no setor formal, ou seja, não tem CNPJ, não emite nota, então ainda tem uma grande oportunidade de crescimento e de formalização desse mercado. Uma parte relevante dos municípios já possui um programa de reciclagem com inclusão social, com a contratação de cooperativas, mas muitos municípios ainda não possuem, então é uma grande oportunidade. O país é um dos únicos onde o setor informal da reciclagem está em processo de formalização com apoio governamental e institucional. Ou seja, o Brasil é um país que está realmente levando para frente essa ideia da economia circular inclusiva com a contratação de catadores. Isso vem em várias normas, né? Em leis, decretos, federal, estadual, municipal. Então, a gente vê que esse processo de institucionalização, de criar as leis, de regulamentação, ele vem avançando no nível nacional. E a criação e fortalecimento de cooperativas são essenciais para a gente promover essa inclusão social e econômica, além de aumentar a eficiência da cadeia recicladora em todo o país, porque hoje, né, a gente tem uma diferenciação muito grande entre as regiões brasileiras quando a gente está falando da estrutura recicladora. Muito se concentra aqui no Sudeste, no Sul, né? A maioria das cooperativas, das recicladoras, estão concentradas nessas duas regiões. E aí, quando a gente vai lá para o Nordeste, para o Norte, até para o Centro-Oeste do país, existe uma carência muito grande de infraestrutura para reciclagem. E aí, o que acontece? Muitas vezes, aquele resíduo que é produzido, né, de um produto comercializado e consumido lá na Amazônia, ele tem que ser transportado até o Sudeste para ser reciclado, o que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido a gente pensar em cortar o Brasil inteiro transportando resíduo, o Brasil, que é um país de dimensões continentais, para ser reciclado onde tem uma indústria recicladora, em São Paulo ou em algum outro estado da região Sudeste. Mas por que isso acontece hoje? Porque lá em cima, quando a gente vai lá para o Pará, Amazonas, Amapá, a carência de recicladores é enorme. E aí o Estado ele precisa estimular a ida dessas indústrias para lá, né? Estimular a ida da indústria recicladora, estimular a criação de cooperativas nessas regiões também. E aqui, já para ir encerrando a minha fala, eu tenho a felicidade de participar do grupo Elas na Economia Circular,
que é um grupo do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, que chamou mulheres que trabalham já na economia circular em diversos setores da indústria, do comércio, professoras, funcionárias públicas. Para quê? Para pensar nesse novo modelo de negócio, que é o modelo circular. E aí trazer uma nova visão onde possa haver uma inclusão maior da população. Né? Inclusão não só econômica, né, do ponto de vista social, gerando renda, mas a inclusão também de gênero, trazendo cada vez mais oportunidades de emprego para as mulheres, inclusão de raça, para que todos tenham acesso aos novos empregos verdes que vão ser gerados pela economia circular, de etnia e socioeconômicas. E aí, com muito orgulho, a gente conseguiu colocar no texto da Estratégia Nacional de Economia Circular esse artigo 3º, que fala da garantia de uma transição justa, inclusiva, equitativa, que vai abordar disparidades de gênero, de raça, de etnia e socioeconômica, garantindo aí um espaço de trabalho nessa nova economia verde para todas as pessoas. Se a gente tem agora o desenvolvimento de uma economia circular, a gente tem uma grande oportunidade para que essa economia inclua todas as pessoas que até então não tinham aí postos de trabalho, que estão à margem, né, que não são vistas, não são remuneradas, para que elas passem a ser remuneradas nesse novo modelo, né, nesse novo modelo circular e regenerativo. E aí, quando a gente olha para o turismo, a gente vê que tem inúmeras oportunidades também de incluir a população dos territórios onde acontecem, né, as atividades turísticas, os territórios que são visitados, para que a população ela também ganhe com o turismo. Né? O turismo, muitas vezes, ele é uma atividade muito degradadora, mas existe, então, a possibilidade da gente trazer essa nova roupagem, esse novo olhar, através da inclusão de todos. E eu me despeço aqui, agradeço de novo pela paciência, pela audiência e fico à disposição aí nos meus contatos, deixei na última aula, mas para quem não pegou lá, meu Instagram é renatavilarinho.circular, LinkedIn também, tem lá Renata Vilarinho. Quem quiser trocar uma ideia, só mandar uma mensagem lá que a gente continua a conversa, tá bom? Obrigada, até a próxima.